12, a partir do verso 1, nos diz o texto: E falou o Senhor a Moisés e a Arão na terra do Egito, dizendo: Este mês vos será o princípio dos meses, este vos será o primeiro dos meses do ano. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo: Aos 10 deste mês, tome cada um para si um cordeiro, segundo as casas dos pais, um cordeiro para cada casa. Mas se a família for pequena para um cordeiro, então tome um só com o seu vizinho, perto de sua casa, conforme ao número das almas. Conforme ao comer de cada um, fareis a conta para o cordeiro. O cordeiro ou cabrito será sem mácula, um macho de 1 ano, o qual tomareis das ovelhas ou das cabras. E o guardareis até o 14º dia deste mês, e todo ajuntamento da congregação de Israel o sacrificará à tarde. E tomarão do sangue e pô-lo-ão em ambas as ombreiras e na verga da porta, nas casas em que o comerem. E naquela noite comerão a carne assada no fogo, com pães asmos, com ervas amargosas a comerão. Não comereis dele nada cru nem cozido em água, senão assado ao fogo, a cabeça com os pés e com a fressura. E nada dele deixareis até amanhã, mas o que dele ficar até amanhã queimareis no fogo. Assim, pois, o comereis: os vossos lombos cingidos, os vossos sapatos nos pés e o vosso cajado na mão, e o comereis apressadamente. Esta é a Páscoa do Senhor. E eu passarei pela terra do Egito esta noite, e ferirei todo o primogênito na terra do Egito, desde os homens até aos animais. E sobre todos os deuses do Egito farei juízos, eu sou o Senhor. E aquele sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes. Vendo eu o sangue, passarei por cima de vós, e não haverá entre vós praga de mortandade, quando eu ferir a terra do Egito. No mesmo capítulo 12, agora no verso de número 35 e 36. Verso 35. Fizeram, pois, os filhos de Israel conforme a palavra de Moisés, e pediram aos egípcios joias de prata, joias de ouro e vestidos. E o Senhor deu graça ao povo aos olhos dos egípcios, e emprestavam-lhes, e eles despojavam aos egípcios. Oremos. Senhor Deus, peço agora que o Teu Espírito Santo faça aquilo que Ele sabe fazer muito bem, trazer a revelação do Teu coração aos nossos. Senhor, transforma nossas mentes e corações nessa noite. É o meu pedido em nome de Jesus. Amém. Muito bem, nós estamos aqui nesses domingos falando de Jesus no Antigo Testamento. E alguém pode pensar, mas espera lá, Jesus começa a história dele nos Evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas, João. Sim, mas Jesus ele é apontado no Antigo Testamento. Existem várias pessoas, objetos, locais, que eles tipificaram Jesus no Antigo Testamento. Então o que nós estamos fazendo aqui, nessa série de mensagens, é trazer das sombras que Jesus estava lá no Antigo Testamento, a figura dele. Muitas vezes Jesus até apareceu fisicamente, houve o que é chamado de teofanias. Então hoje nós estamos pegando um exemplo do Antigo Testamento, que é um tipo de Jesus. Estamos falando do Cordeiro da Páscoa. Então, para entender melhor a origem da Páscoa, ela não é uma origem ocidental, não é uma origem, uma festa comercial, mas a origem da Páscoa, ela tem tudo a ver com a essência do povo de Israel. Então o povo de Israel preso lá no Egito, ficou cativo lá por muito tempo. Deus levanta um libertador, Moisés, e Moisés vai lá com o mandado de Deus para tirar o povo do Egito. Então todo mundo já sabe, ele foi lá pedir para Moisés, Moisés foi pedir para Faraó, Faraó não quis liberar o povo, e Deus enviou 10 pragas. Então foram 10 pragas necessárias para que o povo fosse liberto ali do Egito. E o que acontece foi que o que as 9 pragas não conseguiram fazer, a 10ª conseguiu. A 10ª praga foi a praga da morte dos primogênitos. Então Moisés foi lá diante de Faraó, orientado por Deus, e ele avisou a Faraó da próxima praga que aconteceria, que Deus ia levar todos os primogênitos dos homens e dos animais. E como já nas 9 anteriores Faraó não permitiu que o povo saísse, e na verdade aquilo que Moisés falou diante de Faraó não aconteceu naquela noite, né? Então o Faraó talvez pensasse, não funciona mais, né? Mas ele havia programado isso. E aí Deus deu uma orientação para Moisés: Moisés, agora vai lá, volta ao povo e dá essas instruções ao povo. Então a instrução que Deus deu são essas que nós lemos. O povo de Israel, eles deveriam, cada casa, pegar um cordeiro macho de menos de 1 ano de idade, e eles deveriam, ao 10º dia do mês, separar aquele cordeiro. O cordeiro não podia ter doença, deficiência, mancha, ele tinha que ser um cordeiro perfeito, e no 10º dia ele seria separado. No 14º dia esse cordeiro teria que ser sacrificado.
E as famílias, um cordeiro por família, mas se o cordeiro fosse, se tivessem poucas pessoas na família, podia trazer mais uma família para junto daquela casa, mas o fato é que eles tinham que sacrificar um cordeiro, pegar o sangue daquele cordeiro, colocar na verga da porta e nos umbrais da porta. Então tinha que pegar lá, e o que se fazia era pegar uma bacia, colocar aquele sangue numa bacia, e com isopo, o isopo era um pedaço lá de uma folhagem de um arbusto, parecido mais ou menos com uma couve-flor. Então ele pegava aquele arbusto, ele molhava na vasilha que estava no chão e punha na verga e nos umbrais. Molhava aqui no chão, na verga e nos umbrais. Então fica claro, né, que já naquele momento existia um sinal que estava sendo simbolizado ali, que era um símbolo de cruz, né? A ordem não era fazer um sinal de cruz, mas colocar na verga e nos umbrais. E aí o que Deus falou é o seguinte: por essa noite eu vou passar sobre o Egito. E essa noite, toda casa que não tiver a marca do sangue na sua porta, eu vou levar o primogênito. Um anjo, um agente de Deus, um anjo de morte, iria entrar naquela casa e ceifar o primogênito. Então, se tivesse naquela casa um primogênito homem, aquele primogênito morreria, bem como do gado também. Então, naquela noite, o povo fez essa preparação. E a ordem de Deus ia mais adiante, falou assim: olha, o cordeiro vocês vão sacrificar, o sangue põe na porta, mas a carne vocês vão assar no fogo, não é para cozinhar a carne. A carne tinha que ficar direto em contato com o fogo, porque o cozimento daquela carne, a água naquela carne, abrandaria o impacto daquele fogo naquela carne. Até isso era um tipo de Jesus. Então todo detalhe da Páscoa, ela aponta para Jesus Cristo, é um tipo de Jesus. Primeiro que Jesus, ele é chamado por João o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E Deus manda a família preparar ou separar um cordeiro. Não podia ser qualquer cordeiro, mas um cordeiro sem mancha, sem doença, sem defeito. Então Jesus veio como cordeiro perfeito, o cordeiro que não tinha pecados. Aquele que não conheceu o pecado se fez pecado por nós. Aquele cordeiro, ele não podia ser sufocado, ele não podia tomar uma injeção letal, mas ele tinha que ser sacrificado. Ele tinha que ser imolado. Alguma faca, facão, cutelo tinha que passar pelo seu pescoço para que ele fosse morto dessa forma e o sangue derramado. Jesus também na cruz, ele foi sacrificado, o seu sangue foi derramado pelos pregos e pela lança no seu redor. Então aquele cordeiro era um tipo de Jesus. O cordeiro que foi colhido ali da sua criação, ele não tinha qualquer consciência do que estava acontecendo. O cordeiro não tinha culpa alguma do que estava acontecendo, mas naquela noite a morte ia visitar as famílias. Só que aquele cordeiro que não tinha nada a ver com aquela situação, ele foi sacrificado em lugar de uma família. Então aquele cordeiro, ele morreu para que o primogênito não morresse. Então aquele cordeiro foi usado como substituto da morte naquela casa. E da mesma forma Jesus, ele vem como um substituto nosso. Jesus sobe na cruz com todos os nossos pecados, para pagar o preço dos nossos pecados. Mas o que Jesus tinha a ver com o meu pecado? Ele escolheu fazer isso. Então ele foi um sacrifício substituto no meu lugar, e foi assim com aquele cordeiro. A morte veio, mas o sangue na porta impediu que a morte entrasse. E era simbólico que fizesse isso na porta, porque a porta é por onde entravam as coisas e as pessoas. Então a morte não conseguia entrar naquela casa onde existia a marca do sangue. Da mesma forma, a marca do sangue do cordeiro sobre nós, ela impede a morte. Ela impede a morte eterna, a separação de Deus. Então aquele cordeiro, em todos os seus detalhes, apontava para Jesus Cristo. Era um tipo de Jesus ali no Antigo Testamento. E ali eles tinham que pegar aquela carne e comer a carne, uma família, ou talvez mais do que uma família. Não podia sair de casa naquela noite, eles tinham que comer aquela carne. Não podia restar carne para o dia seguinte, se sobrasse tinha que ser queimado. Eles tinham que preparar pão sem fermento, porque eles seriam liberados no dia seguinte. Então se eles fizessem pão com fermento, o pão ia embolorar pelo caminho, pelo deserto, por causa do fermento. Então o pão era para ser feito sem fermento, para que pudesse durar vários dias de jornada no deserto. Eles tinham que estar cingidos, vestidos naquela noite, com sandálias nos pés, e comer apressadamente, porque era a Páscoa do Senhor. E a Páscoa, ela significa passagem. Qual passagem? A passagem de Deus sobre o Egito, onde o destruidor, o anjo da morte, visitou as casas do Egito, mas a casa que tinha a marca do sangue, a morte não ceifou. E eles tinham que comer aquela carne durante a noite, porque na manhã seguinte eles iam partir de viagem. Só que Deus fala uma coisa, orienta Moisés, que está aqui no capítulo, você está no capítulo 12 aberto, vai no capítulo 11 de Êxodo capítulo 11, ele diz assim no verso de número 2: fala agora aos ouvidos do povo,
que cada varão peça ao seu vizinho e cada mulher à sua vizinha joias de prata e joias de ouro. Em algumas traduções está vasos de prata e vasos de ouro, mas são joias de prata e joias de ouro. Então Deus orienta Moisés, fala assim: Moisés, nessa noite, nessa visitação, orienta o povo para que eles peçam aos egípcios joias de prata, joias de ouro. E olha que situação esquisita, no mínimo, porque naquela noite, de fato, Deus passou pelo Egito, e o anjo da morte passou pelo Egito, e a começar pelo primogênito de Faraó, o herdeiro do trono, ele foi morto naquela noite. E a Bíblia diz que naquela noite alguém se deu conta de que o seu filho mais velho estava morto ali na cama, e aquilo foi uma gritaria, foi um pranto. O vizinho ficou assustado com aquela gritaria, foi ver o que era, e tinha morrido um primogênito, e ele voltou para sua casa, o seu também tinha morrido. Então a Bíblia diz que houve um grande pranto no Egito, um grande pranto, porque todos os primogênitos, não só dos humanos, mas dos animais, morreram naquela noite. Vocês imaginem a desgraça que foi isso, a tragédia que foi isso. E era claríssimo que aquela era mais uma praga, depois daquelas 9, era mais uma praga que vinha do Deus de Israel, do Deus dos israelitas, que era o povo a quem eles cativavam ali no Egito por 400 anos. Então aquilo foi um pesar, foi um peso para aquelas famílias. Então houve luto em todas as casas dos egípcios, mas não nas casas dos israelitas. Então naquela mesma noite o faraó manda chamar Moisés e Arão desesperado, e fala assim: Moisés, sai da minha terra, vai embora, e até ora por mim lá, mas vai embora. Mas Deus tinha falado para Moisés, nessa noite fala para o povo, pedir para o seu vizinho joias de prata, joias de ouro. Que coisa esquisita, por que isso? E olha só, gente, agora, e diz que o povo obedeceu. Então naquela noite em que o faraó manda o povo de Israel embora do Egito, naquela noite o povo, antes de ir embora, ele vai lá no vizinho egípcio, fala assim: escuta, ei, me dá joias, me dá prata, me dá ouro e me dá vestidos também, porque eles pediram as 3 coisas. Mas espera lá, mas para que isso? Me dá prata, me dá ouro e me dá vestidos. Agora veja bem, quem estava pedindo isso? Os israelitas, aqueles cujo Deus naquela noite havia matado uma grande multidão de primogênitos. Então aqueles israelitas batiam na minha porta, eu que sou egípcio, meu filho está morto, e agora ele me pede joia, me pede ouro, prata e vestidos. Para que eu vou dar a eles? Eu quero matar esse desgraçado que está batendo na minha porta. É por culpa deles que o meu filho morreu. Mas olha só, Deus pede uma coisa bizarra como essa, e o povo obedece, e o povo vai lá e bate na porta do seu vizinho e pede joias de prata, de ouro e vestidos. Só que a gente leu aqui no capítulo 12, de número 36, e o Senhor deu graça ao povo aos olhos dos egípcios, e emprestavam-lhes, e eles despojavam aos egípcios. Alguma justificativa para isso? Se a gente vê desde o início, a ordem de Deus a Moisés, não era que Moisés fosse para Faraó, Faraó, libera todo o meu povo que eu vou para a minha terra. Não, a ordem de Deus é o seguinte: vai lá, pede para Faraó que você quer levar o povo para o deserto, para me servir no deserto, para prestar culto no deserto. Não era para ir embora, era para prestar culto no deserto. Tá bom, então o que Moisés estava pedindo a Faraó, que o povo tivesse um tempo de festa, de celebração com o seu Deus. Então podia ser que nas celebrações conhecidas no Egito, as pessoas iam vestidas com vestes especiais, e elas iam enfeitadas com joias, prata e ouro. Então pode ser que esse pedido dos israelitas servisse para que na cabeça dos egípcios eles queriam ir lá festejar, e como eles eram um povo escravo, eles não amontoaram riquezas, eles eram escravos, eles trabalhavam pela comida, eles não ganhavam para isso, eles não podiam estocar nada, não podiam comprar nada, eles trabalhavam pela comida. Então, eles não tinham realmente nada de diferente a não ser a roupa do corpo e a comida, eles não tinham joias, então eles tinham que pedir para os egípcios. Mas Deus fala isso assim: pede aos egípcios, mas nada é por acaso. Então nessa noite aqui, quando o cordeiro é sacrificado, o tipo de Jesus no Antigo Testamento, naquele momento do sacrifício do cordeiro, acontece um despojo no Egito. Os israelitas despojaram aos egípcios, foi o que a gente leu aqui. Eles saíram com grande riqueza do Egito. Mas o que eles estavam levando? Prata, ouro e vestidos do Egito.
O Egito na Bíblia, ele tipifica o mundo. E eles saíram ali, entre aspas, do mundo ou do Egito com ouro, prata e vestidos. Alguém podia pensar, não pega nada dos egípcios, não pega nada, não pega o ouro, não pega a prata, não pega vestido, não pega riqueza alguma. Não, Deus falou o contrário, peça. E ainda Deus entrou com providência, com suprimento, e deu graça aos olhos dos egípcios, e os egípcios deram, e eles saíram com grande riqueza do Egito. Mas o que marcou, o que deflagrou esse despojo, esse espólio, foi a morte e o sangue do cordeiro. Trazendo para os nossos dias, lá foi uma coisa fantástica, espetacular, inédita aconteceu. Deus falou assim: olha, guarda essa celebração por estatuto perpétuo, sempre se lembrem desse dia do livramento que eu dei a vocês. Então ali havia uma causa da celebração, que era Deus passando com o anjo da morte, porém onde existia o sangue do cordeiro, a morte não entrou. Mas naquele momento o cordeiro marcou o despojo do Egito. Trazendo para os nossos dias, nós não estamos no Egito, nós não somos o povo israelita, nós não estamos debaixo de um jugo de um faraó, mas o que aconteceu ali, de maneira palpável, eles estavam verdadeiramente numa terra, verdadeiramente existia um faraó, existia um cativeiro, mas hoje, a nossa situação, ela pode ser comparada com os dos egípcios. A nossa, estou falando da nossa atualidade, da nossa humanidade. Hoje, o mundo está no Egito. A Bíblia fala que o mundo está no maligno. Se teve alguém que falou muito sobre diabo e inferno, esse alguém foi Jesus Cristo. Se isso não existe, Jesus, ele mentiu. Mas Jesus, ele falou muito. E Jesus falou assim: o diabo não vem senão matar, vocês conhecem, roubar e destruir. Eu vim para que vocês tenham vida e vida em abundância. Mas o diabo não vem senão a matar, a roubar e a destruir. A carta de João fala o seguinte: o mundo está no maligno. Em vários lugares do Novo Testamento fala que o príncipe deste século, o príncipe deste mundo, Jesus chamou de príncipe desse mundo. Fala assim: eu vou partir, eu não tenho, vem o príncipe desse mundo, eu não tenho nada a ver com ele. O príncipe desse mundo, o rei das potestades do ar, ele se chama Satanás. Então hoje estamos no Egito. O mundo simboliza o Egito. O mundo simboliza o cativeiro. Gente, eu estou falando de mundo porque o mundo fora dessas portas, dessa igreja, parece que isso daqui é uma incubadeira santa. Não estou falando isso não, gente. Eu estou falando assim que o mundo, o sistema mundial, como a Bíblia chama de cosmos, ou seja, o mundo como organização, ou uma desorganização, mas esse caos mundial, ele é um caos organizado por aquele que é o príncipe das trevas, que é Satanás. Então o mundo é o Egito. Israel estava no meio do Egito, estava cativo do Egito. Só que o sangue do cordeiro, e o cordeiro, Jesus no Antigo Testamento, ele marcou não só o livramento do povo, não só agora a jornada saindo do mundo, indo para a terra prometida, mas marcou o despojo dos egípcios. E eles saíram de lá com riquezas do Egito, com riquezas de ouro, prata e vestidos. Abra sua Bíblia comigo em Colossenses capítulo 2. Colossenses capítulo 2. Versos 14 e 15. Colossenses capítulo 2, versos 14 e 15. Olha o que diz a Bíblia. Havendo riscado, isso está falando de Jesus, havendo riscado a cédula que era contra nós nas suas ordenanças, a qual de alguma maneira nos era contrária, e atirou do meio de nós, cravando-a na cruz. Verso 15. E despojando os principados e as potestades, os expôs publicamente e deles triunfou em si mesmo. O cordeiro ali marcou, quando aquele cordeiro foi crucificado, aquele dia foi marcado pelo despojo aos egípcios. Uma coisa sobrenatural. Os egípcios deram das suas riquezas. Aquilo foi um despojo, foi marcado pelo cordeiro. Quando Jesus agora, ele como cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo,
ele morre na cruz e derrama o seu sangue, aqui também a Bíblia registra, marca um grande despojo. Não o despojo dos egípcios ou do faraó, mas o despojo com relação aos principados e potestades. Então a Bíblia diz que Jesus, ele despojou principados e potestades e deles triunfou na cruz. Então naquele momento de cruz, onde o Senhor ali foi ofertado, e quando ele fala assim, está consumado, naquele momento, os principados e potestades, eles foram despojados. Do mesmo jeito que o povo pegou as riquezas do Egito e saiu de lá para a terra prometida, da mesma forma que o Cordeiro Pascal marcou esse despojo, Jesus na cruz marcou o despojo com relação aos principados e potestades. Onde está você nisso? Onde eu estou nisso? Jesus, ele tem como prioridade para a sua vida, todo mundo sabe esse texto, tenho certeza, eu nem preciso abrir lá em Mateus 6, mas assim, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão. Todas as demais coisas, guarda essa palavra, coisas. Jesus falou assim, busca primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Já falei isso aqui, mas eu vou repetir. Quando Jesus fala assim, buscar primeiro o reino de Deus, já sei, vou fazer missões, vou viajar para as comunidades indígenas, eu vou para a África, eu vou para a Ásia, eu vou para o outro lado do mundo, vou falar de Jesus, ok, isso é nobre, bacana, legal. Só que quando fala buscar primeiro o reino de Deus, o que a Bíblia diz o que é o reino de Deus? Mas a prioridade Jesus deu. A primeira coisa, a coisa prioritária é buscar o reino de Deus. O que é reino de Deus? Aí lá em Romanos 14, 17 diz assim, porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Então o reino de Deus não é fazer missões. A prioridade não é fazer missões, obras sociais, ajudar os escravizados. Não, a primeira coisa é buscar o reino de Deus. E o reino de Deus não é comida nem bebida, mas é paz, alegria e justiça no Espírito Santo. Jesus um dia chega lá, numa festa das cabanas, lá nos tabernáculos, e ele fala o seguinte, se alguém tem sede, vem a mim e beba. Olha só, Jesus te faz um convite. Se alguém tem sede, vem a mim, pega água e dá para o outro que está sedento. Não, se alguém tem sede, vem a mim e beba você. A ordem é que você beba. Quem crê em mim, como diz as Escrituras, rios de água viva fluirão do seu ventre. Então Jesus, ele falou que a prioridade, busca em primeiro lugar o reino de Deus. O reino de Deus é paz, é alegria no Espírito Santo. E ele falou o seguinte, se alguém tem sede, venha a mim e beba. Se você tem sede do reino de Deus, vá a ele e beba. Quem crê em mim, como diz as Escrituras, rios de água viva fluirão do seu ventre. Buscar o reino de Deus, em primeiro lugar, a prioridade é buscar Jesus Cristo, ouvi-lo. Quer ver um exemplo didático disso? Jesus na casa de Maria e Marta. Jesus entra lá, Marta tarefada, preparando comida, a casa, para prestar um bom serviço para Jesus. E Maria, como é que Maria estava? Sentada aos pés de Jesus, ouvindo. Ela não estava falando, contando história, pedindo oração, ela estava sentada, ouvindo. Aí Jesus fala de coisas. Lembra que nós pegamos lá Mateus 6,33? Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça e todas as demais coisas. Aí Jesus fala assim para Marta ficar brava com Jesus. Jesus, olha, manda minha irmã me ajudar. Fala assim, Marta, você está atarefada com muitas coisas, quando uma só é necessária. Maria escolheu a melhor coisa, e essa não será tirada. Maria escolheu a melhor parte, e não será tirada. Mas espera lá, Marta, muitas coisas, atarefada com muitas coisas, e Maria com uma coisa prioritária. Jesus não falou que Marta estava errado, que não pode preparar comida, decorar a casa, prestar um bom serviço, absolutamente, está fazendo boa coisa. Mas, você está atarefada com muitas coisas, tem uma que é necessária, a coisa prioritária, é isso que Maria está fazendo. Ela está me ouvindo, ela está bebendo da minha água. Quem tem sede, vem a mim e beba. Quem crê em mim, como diz a Escritura, rios de água viva fluirão do seu ventre. Então, primeiro, a prioridade, melhor dizendo, no reino de Deus, sabia que é você? Pastor, que pregação egoísta, eu estou lendo a Bíblia, irmão. A prioridade no reino de Deus é você. Jesus falou, quem tem sede, vem a mim e beba. Porque sabe o que vai acontecer? Você vai saciar a tua sede, mas Jesus, ele é generoso. Ele vai te encher de água, vai transbordar a sua água. E rios de água viva vão fluir de você, e você vai influenciar outras pessoas. Você vai abençoar outras pessoas. O reino de Deus começa por aí. O que Maria estava fazendo? Maria estava atarefada com muitas coisas? Não, ela estava atarefada com uma coisa. A coisa, sentada ouvindo. Senta e ouça o que Jesus tem para dizer para a sua vida.
Faz um investimento em ouvir o que Jesus tem para você. Conhece quem é Jesus, qual é que é o seu reino, quais são as suas promessas. Conhece Jesus, essa é a prioridade. Só que Jesus fala lá, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E todas as demais coisas não valem nada. Esquece. A sua vida é só buscar o reino de Deus, o resto é tudo bobagem. Não. Jesus fala assim, e todas as demais coisas vos serão. Ele não diz que ele vai dar, ele diz que ele vai acrescentar, é diferente. Eu posso dar algo para você que é um elefante branco. Assim, olha, careca, eu ganhei aqui um... Eu me lembro uma vez de um colega de trabalho, gente. Um dia ele aparece lá depois do almoço, ele se esforçava também, né? Ele aparece depois do almoço com uma caravela desse tamanho, feita de palito de sorvete. Sabe aqueles negócios, né? O cara chegou aquilo lá, eu falei, meia hora que ele chegar em casa, a mulher vai expulsar ele de casa, não vai pôr aquele trem, gente. Dá até para navegar naquela caravela. Achou maravilhosa aquela caravela, sabe? Então imagina que eu chego para você, Camila, eu trouxe uma caravela para você, com carinho, né? Isso é dar as coisas. Acrescentar é diferente. Acrescentar, e quando Deus acrescenta, Ele acrescenta algo que tem valor para a sua vida. Ele acrescenta alguma coisa que vai valer a pena, que vai acrescentar algo na sua existência, na sua história, na sua realidade, na sua jornada. Então Deus não dá, Ele acrescenta. Eu posso dar algo para você que é ruim, que vai fazer mal, mas Deus, quando Ele dá, Ele acrescenta. Então Ele diz assim, busca primeiro o reino de Deus, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Ele não falou o seguinte, ó, as demais coisas, mas pera, que são demais coisas? Tem coisas que você e eu precisamos, tá certo? Então você precisa de recursos para pagar suas contas, você precisa de recursos materiais, você precisa de cobertor nesse frio, você precisa de um emprego, você precisa comer pão, você precisa se alimentar diariamente, você precisa cuidar, você precisa, tá certo? Tem coisas que você deseja, então você vai numa loja e vê na vitrine uma roupa bonita, você deseja. Peraí, eu preciso daquilo ou eu desejo? Sei lá, acho que 95% eu não preciso, mas eu desejo. Coisas. E Jesus não nos separou em duas categorias. Olha, busca primeiro o reino de Deus, e todas as outras coisas que você precisa, eu vou te acrescentar. Efésios 3:20 diz assim, ora, aquele que é poderoso para fazer tudo muito mais abundantemente, além daquilo que pedimos, ou daquilo que a gente pede o que precisa, e às vezes aquilo que a gente deseja a gente não pede, a gente só pensa, Ronaldo, vou pedir isso, pode, mas já está demais, dá conta. Não existe essa distinção. Pedro, Jesus vai lá no monte para orar, né? Ele manda os discípulos, pega o barco, vai lá, vai vocês, eu vou orar, tá bom. Aí de noite, uma tempestade, aquela coisa toda, e Jesus viu lá que eles estavam lá em apuros. Aí Jesus vai na direção deles, sem barco. Jesus vai andando sobre as águas, ele vai lá. Quando Jesus chega perto, o fantasma, apavorado, calma, não tema, sou eu. Quando Pedro viu que Jesus estava andando em cima das águas, ele diz assim, na minha tradução que eu fiz, diz assim, mestre, deixa eu brincar também, posso ir aí? Aí Jesus podia ter falado, Pedro, que coisa mais irreverente, meu filho, que negócio vocês querem andar em água só porque eu estou andando? Você não é nada, Pedro, eu sou o mestre, eu sou o Senhor dos céus e da terra e dos mares, então que bobagem você está pedindo? Isso não é espiritual, Pedro, isso não acrescenta na vida de ninguém, você tem que pedir outras virtudes, paciência, perseverança. Quando falou assim, mestre, deixa eu ir com o Senhor, para já, vem, demorou, e ele sai do barco, e ele anda, chega uma hora que ele fica com medo, ele se afoga, e ainda Jesus repreende ele, fala assim, Pedro, você estava indo tão bem, rapaz, você estava indo tão bem, com pouca fé, você podia continuar, você podia ficar andando a noite inteira aqui em cima da água, mas fala para mim, quantas pessoas existiam naquele momento, naquela cena? Tinha 12 no barco, Jesus fora, 13 pessoas, naquele milagre, Pedro, ele experimentou um milagre de andar sobre as águas, que até então só Jesus tinha feito isso, e obviamente quem permitiu esse milagre foi Jesus, mas fala para mim, naquele milagre, quantas pessoas foram curadas, quantas pessoas foram alimentadas? Ninguém,
Quantas pessoas estavam assistindo aquele grande sinal? 13! Mas por que Jesus deixou? Era uma necessidade de Pedro andar sobre as águas? Não, era um desejo. Quero brincar também. Vem brincar, filho. Busca primeiro o reino de Deus, e todas as demais coisas serão, as demais coisas vos serão acrescentadas. O cordeiro pascal é sacrificado. Deus fala assim: vai lá para os egípcios e pede ouro, prata e vestido. Para que, Senhor? O Senhor nos basta. Somos espirituais. Não nos interessam as coisas materiais. Tá bom, pensa o que você quiser, mas Deus falou para pedir. E não era para tomar uma porta na cara, porque eles deram e saíram com grande riqueza. Mas Jesus falou assim: as demais coisas eu te acrescento. O que serve para mim hoje, para a gente fechar isso aqui? O que serve para mim hoje? O cordeiro da Páscoa. Isso me lembra que lá naquele momento, o cordeiro da Páscoa marcou o despojo com relação aos egípcios. Jesus hoje, para mim, para você, é aquele que despoja principados e potestades. Estamos, como eu disse a vocês, no Egito, estamos no mundo. Gente, esse mundo tem muita coisa de que eu e você necessitamos. A prioridade que Deus falou é o seguinte: busca em primeiro lugar alegria e paz em Jesus Cristo. Vai lá em Jesus, na sua conversa pessoal com Ele, na sua vida. Você vai lá, olha para Jesus, que nem Maria, senta e ouve Jesus, senta e ouve. Essa é a prioridade, porque isso vai transformar você de dentro para fora. Segundo passo, Jesus nunca falou as demais coisas não valem nada, não são importantes e elas são erradas. Não! As demais coisas eu vou acrescentar para vocês. E sabe o que Jesus já fez nesse mundo? Eu falei aqui no início, o diabo ele não veio ensinar para roubar, matar e destruir. O diabo, se ele pudesse, ele acabava, ele arrebentava, ele matava você e eu. Se ele pudesse, ele arrebentava com tudo que você tem nas suas mãos, na sua casa. Ele tocava no seu físico e da sua família para te encher de enfermidade. Se ele pudesse, ele te colocava um caos ao seu redor, no seu emprego, na sua vizinhança, na sua família, na sua casa. Se ele pudesse, ele pode. Mas se ele pudesse fazer isso abertamente, sem qualquer permissão, ele arrebentava, fazia um caos na sua vida. Hoje, irmão, você depende. Eu falei que eu preciso comer pão, eu preciso ir na padaria comprar pão. Você precisa de um emprego, então você precisa de uma empresa que te empregue. Você precisa de recursos médicos, você precisa de um hospital, você precisa de uma farmácia. Você precisa comprar roupa. Você precisa interagir aqui no Egito. Tem coisas que nós precisamos, mas tem coisas que nós desejamos. De vez em quando a gente quer andar na água, gente. E Jesus não se negou a andar na água. Então desejo não é maligno, não é coisa material, carnalidade, mas não. Então por que Jesus mandou pegar lá prata e ouro e vestido de egípcio? Coisas. Mas quero dizer uma coisa para você. O diabo, ele não mais consegue se interpor entre você e as coisas que você precisa nessa vida e que você deseja. Tem despojo. Quando a Bíblia fala, eu falo aqui todo domingo sobre dízimos e ofertas. Sabe por quê? Porque a Bíblia diz lá no Salmo 35 que Deus se alegra na prosperidade do justo. Deus se alegra na sua prosperidade, sabia disso? A Bíblia diz que Ele abre a janela do céu. A Bíblia diz que os teus celeiros não vão estocar as riquezas que Ele tem para te dar. Provérbios 8 e 9 fala da sabedoria, e fala o seguinte, que a sabedoria na tua casa, ela vai encher a sua casa de bens duráveis. Sabe o que é bens duráveis, gente? É coisa. Está falando de paciência, virtude cristã, está falando de coisas. Mas eu quero dizer uma coisa para você. Talvez, o Fabrício fez uma oração aqui, e eu ouvindo a oração dele, é verdade, gente. Às vezes a gente tem problemas com instituições. A gente tem problemas na justiça, a gente tem problemas com pessoas, que nós dependemos de decisões de pessoas, e pensamos assim, nossa, nós estamos nas mãos das pessoas, nas mãos da justiça, nas mãos do chefe, nas mãos não sei de quem, nas mãos, nada! Eles estão nas mãos de Jesus, e qualquer coisa que a gente precisa deles, o diabo não vai se interpor, irmão, não vai. Tem despojo. Não há mal que possa prevalecer contra o evangelho da graça de Jesus. A boa notícia é que Jesus, ele te acrescenta as coisas, irmão. Então não deixa o inimigo se interpor. Estava conversando hoje com a minha esposa de pessoas que, puxa, olha o fulano lá, ele ainda não se dobrou para Jesus, sabe por quê? Porque olha, tem lá na família um péssimo exemplo, alguém que fala que é cristão, mas está dando um péssimo exemplo.
Pera lá, irmão, você acha mesmo que Satanás consegue, com um péssimo exemplo, impedir a graça de Jesus sobre aquela pessoa? Coisa alguma já foi despojado. Então, meu irmão, o que eu quero te lembrar hoje? Que aquele cordeiro, naquele dia, naquela noite que ele foi sacrificado, aquilo marcou o despojo aos egípcios. Estamos no Egito, estamos no mundão, o mundo jaz no maligno, o príncipe dessa era e desse século é Satanás, não é Jesus Cristo. Opa! Mas nós estamos na terra de Gósen. Sabe o que era a terra de Gósen? Era o distrito onde Israel morava lá no Egito. Opa! Na minha casa a porta está vermelha, irmão. Na sua também, se você tem Jesus na sua casa. Está lá o sangue, na verga e nos umbrais. Opa! Anjo da morte não entra. Agora a vida de Jesus está lá. Opa! Agora você está numa terra prometida que mana leite e mel. Opa, mas e as coisas do Egito? Vai lá, Faraó libera, o povo dá joia, dá vestido, prata, ouro, e aí todo aquele poder e aquela autoridade não tem valor se o Cordeiro de Deus foi sacrificado e está sobre a sua vida. Então, meu irmão, faz o seguinte: tudo aquilo, todas as coisas de que você necessita e que você está padecendo porque elas não aconteceram, e mesmo as coisas que você deseja. Você deseja o bem e o conforto para os seus filhos, para a sua família? Você deseja isso? Ah, mas não, mas eu tenho pão e água, eu tenho que estar feliz. Peraí, você deseja o conforto? É nobre? Ah, mas tá bom, eu tenho pão e água, tá bom, não estou morrendo de fome. Não, irmão, não é isso não. A Bíblia diz que Deus se alegra na prosperidade do justo. Então prosperidade não é pecado não, viu, irmão? Prosperidade não é pecado. Quando Jesus multiplicava pão e peixe, era abundante. Então qualquer coisa de que você deseja ou necessita, não tem principado ou potestade que vai reter. A graça de Deus vai te suprir e ninguém impede. Abaixa a cabeça, fecha seus olhos que a gente vai orar.